Boa noite, igreja. Você que está aqui, você que está em casa acompanhando pela internet ou vai acompanhar depois, que Deus possa guardar a sua vida, te abençoar e que você possa estar conectado com a palavra do Senhor. Começou a chover por aqui, não sei se é onde você está chovendo também. Quando eu desci do carro agorinha há pouco, umas 2 gotas de chuva caiu no meu rosto. Eu olhei assim, não estava chovendo para lado nenhum, né? Falei, deve ser as bênçãos de Deus que vai estar caindo na minha vida. Que Deus possa guardar você, que bom que você está aqui nessa quarta-feira. Lembrando que na próxima semana, né, a gente começa a série de família com o irmão Luiz, a irmã Adriana. Então, lembre-se de convidar seus amigos, os casais, para que possa ser um tempo muito proveitoso. Teremos aí 14 oportunidades, né, 14 semanas com uma série muito especial, uma série para a felicidade. Se você quer ser feliz, precisa ter um investimento. O investimento é estar aqui, ouvindo esses conselhos que vão fortalecer a sua família, sua casa, seus filhos, toda a parentada ali, né? Traga para cá, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Também teremos aos domingos, no próximo, uma série também, pelos anciões, né? Olhando para o alto em tempo de crise. Várias crises que temos passado, enfrentado, e a Bíblia nos convida a olhar um pouco além, a olhar adiante, a olhar para o céu, a olhar para Cristo, que é o autor da nossa fé, que é aquele que nos acompanha, aquele que nos fortalece, é aquele que está sempre ao nosso lado. E você que está aqui hoje na igreja, que Deus possa abençoá-lo, você fez a melhor escolha, porque ao estarmos aos pés da cruz, sempre temos a oportunidade de ouvir sobre a palavra do Senhor. Hoje nós temos um encerramento, né? Estamos no final aí, os últimos 2 capítulos dessa saga, né, que coloca ali para a gente o grande conflito. É uma história milenar, um livro que traz os vislumbres do pano de fundo que se desenvolveu na Terra. O palco, o cenário é o planeta Terra, algo que começou lá no céu, né, e veio para a Terra no Éden, e se arrasta por esses mais de quase 6.000 anos em que esse mundo foi criado por nosso Deus. E cada detalhe desse livro reforça, ajuda e consolida a palavra de Deus. Como adventistas, nós cremos na Escritura, na inspiração profética da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé, norma de conduta. A ela recorremos, a ela lemos. Os mandamentos de Deus que estão aqui consolidados, nos ajudam a manter a nossa fé, a manter a nossa obediência nele. E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos o amor de Deus permeado em cada folha desse livro, a entrega que Cristo fez para a minha e para a sua salvação. E esse livro, O Grande Conflito, ele nos ajuda, né, a ver alguns detalhes por meio da serva do Senhor, a profetisa, a voz profética para essa igreja, Ellen White. E nós estamos nos últimos 2 capítulos. Se porventura, você que está aqui, você que está em casa, de repente não leu um capítulo ou perdeu, eu incentivo você a ler esse livro. Ele está sendo entregue aos milhões o ano passado, esse ano também, no dia 23 de março, vamos entregar uma quantidade enorme desse livro aqui, na cidade e no Brasil inteiro. E eu convido você a revisitar. Ele ficou muito bom de ser lido, linguagem atual, linguagem de hoje, né? Linguagem moderna. E o capítulo que nós vamos terminar é o capítulo 41 e o 42. Nós não vamos ler todos os detalhes desses 2 capítulos. Vou fazer um resumo geral de algumas principais ideias, de alguns principais pontos que esses 2 capítulos trazem, né? Não sei se você, por algum momento e algum dia da sua vida, ficou preso num elevador ou preso no trânsito. Eu já fiquei. Foi apavorante. Principalmente elevador, né? Não tenho claustrofobia, não tenho medo de escuro, nem de lugares pequenos, fechados. Mas não foi muito bom ficar. Eu poderia passar. Não gostaria de ficar novamente preso. No trânsito é algo mais comum, né? Esses dias, indo para Campinas, para a associação, onde a gente tem o escritório da igreja, houve um acidente na Anhanguera e uma viagem de 40 minutos levou quase 2 horas. E dá uma agonia quando tudo para, né? O capítulo 41, ele fala de uma prisão que vai acontecer, né? Logo depois da volta de Jesus, como vocês viram ali, teremos um período
que na Bíblia, no Apocalipse, é nomeado como o milênio. Mas antes eu quero ler com vocês aqui 2 passagens de Jeremias. Se você tiver a sua Bíblia aí, se estiver com a sua Bíblia, você poderá acompanhar comigo. A gente vai ler aqui 2 trechinhos, Jeremias, o profeta das lamentações, o profeta chorão, e muitas questões que foram escritas, muitas profecias reveladas a Jeremias. Ela tem ali não só um uso escatológico, mas também é uma profecia clássica. Só para explicar, profecia clássica é uma profecia para os dias do profeta, para os dias em que ele se encontra. E a escatologia é profecias para o tempo do fim. Algumas profecias no livro de Jeremias, elas estão inseridas no período profético dos dias em que ele estava inserido. E algumas têm um uso duplo, que podem ser aplicadas também para o tempo do fim. Então aqui, vamos ler 2 passagens, 2 versos, que se encaixam nesse contexto que eu acabei de falar. Jeremias capítulo 23, o versinho 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pastor, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e afugentastes delas, não cuidastes, não vos cuidarei em vos castigar da maldade das vossas ações, assim diz o Senhor. Este primeiro ponto aqui, coloca no livro 41, capítulo 41, que infelizmente o conhecimento moderno, alguns líderes estão se distanciando da Bíblia, alguns líderes não pregam a palavra, não pregam os mandamentos de Deus, esqueceram a Bíblia, os mandamentos por meras conveniências. Vocês já estudaram aqui, já observaram, por exemplo, quando Deus pede o 4º mandamento, a guarda do sábado, o quanto nos dias modernos, pessoas, instituições, líderes religiosos de diversas denominações têm colocado que o sábado não é o dia de guarda, qualquer dia serve. Então esse texto aqui vem colocando algumas verdades que não foram pregadas, e no tempo que antecede a volta de Jesus, no tempo que antecede o milênio, no tempo que antecede ali as últimas pragas, depois que a porta da graça se fecha, a verdade então vai começar a ser redescoberta, e algumas pessoas que descobriram que foram enganadas, elas vão ir contra os seus líderes, que ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória, as enganaram com falsas doutrinas. Muitos terão os olhos abertos, mas infelizmente será tarde demais. E esse texto aqui não apenas se aplica às falsas profecias que foram pregadas nos dias de Jeremias, antes do exílio, quando eles foram para o exílio por não guardar a lei de Deus, por não serem fiéis ao Senhor. Isso vai voltar a acontecer. Muitos preferem seguir os seus líderes, preferem seguir o carisma, a simpatia, os cultos, ecumênicos, do que seguir a palavra de Deus. E chegará um tempo que toda a verdade será aberta e essas pessoas cairão em si, porque tiveram oportunidades ao longo da sua vida de tomar decisões, de tomar escolhas, mas preferiram a conveniência. Muitas pessoas preferem a conveniência, preferem ali o momento, do que simplesmente abraçar a palavra de Deus. Já estudei com muitas pessoas ao longo da minha jornada, que não é muito longa, por sinal, há pessoas aqui mais experientes do que eu, mas algumas delas, quando chegam no momento da decisão, momento crucial, elas preferem ficar no comodismo como estão, não preferem ficar na zona de conforto, para não fazer mudanças importantes na sua vida, decisões importantes que vão levá-las mais perto de Jesus. E por mais que você estude o texto bíblico, por mais que você explique o texto bíblico, dando exemplos, colocando as promessas de Deus, algumas pessoas ficam estancadas, paradas e não querem a mudança, não querem se esforçar, não querem confiar. E algumas delas, infelizmente, por essas atitudes, irão se perder, porque se deixam levar pelo momento,
se deixam levar por palavras que não são bíblicas, se deixam levar por discursos formados por homens eloquentes, influentes, que estão na vanguarda pura e simplesmente para levantar as multidões e fazem a obra do inimigo. Aqui no texto bíblico, aonde acabamos de ler, nós encontramos e vemos claramente essas palavras. Jeremias 25, do versinho 31, Jeremias 25, você está pertinho aí já do Jeremias, né? 25, 31 e 35. O que vai acontecer aqui? E chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda contra as nações, entrará em juízo contra toda a carne, perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, grande tormenta se levanta nos confins da terra. Verso 33, os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre toda a face da terra. Que cenário devastador, que cenário drástico, triste, mas o texto bíblico menciona aqui em Jeremias como uma profecia para o tempo do fim, que quando Cristo voltar, os perdidos, os ímpios, não suportarão a sua volta, e a presença da luz, da glória de Cristo, irá exterminar aqueles que são ímpios, porque aonde impera o mal, o pecado, a injustiça, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus está ali, mas a justiça também está, e aqueles que restarem, que suportarem as pragas que irão surgir, dizimando os ímpios, os justos, como vocês bem sabem, não irão sofrer com as pragas, mas os ímpios, aqueles que preferiram confiar nos seus líderes, que preferiram confiar na conveniência, verão que estarão perdidos por suas escolhas. Mas hoje é o tempo da reparação, hoje é o tempo do perdão, é o tempo da graça, é o tempo de abrirmos o coração. Você que está em casa, que está ouvindo a mensagem, é o tempo de anunciarmos que Cristo está breve para voltar. E neste tempo que antecede então esse milênio, Cristo volta, os justos estarão para o céu, os mortos em Cristo, ressuscitarão, serão arrebatados no encontro com o Senhor nos ares, e aqui a terra estará então devastada. Peço para você agora ir comigo lá para Apocalipse, rapidamente. Nós iremos ler aqui esse texto, esta passagem da palavra do Senhor, que está ali no capítulo 20 de Apocalipse. Vamos ler ali alguns versos, bem rapidamente. Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse, revelação, último livro da Bíblia, não foi o último livro a ser escrito, mas é um livro para o tempo do fim, não é um livro difícil de ser entendido. No segundo semestre faremos uma série sobre o Apocalipse, uma série inédita, tenho certeza que você vai gostar, vai acompanhando aí que em breve teremos uma série muito importante sobre esse livro. Apocalipse capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esse é um período contado aqui na Bíblia Sagrada. No Apocalipse, no Evangelho de João, João fala que viu um anjo descendo e trazia a chave, e com essa chave tinha ali um grande abismo, uma corrente. O abismo, ele simboliza a confusão, trevas, e pelo texto entendemos que os justos estarão no céu, desfrutando na companhia do Senhor o milênio, os ímpios todos mortos, e a terra, como nós lemos aqui em Jeremias, estará desolada, as pessoas mortas ali, o inimigo de Deus, Satanás, não terá outra alternativa, porque o trabalho do diabo é tentar, o trabalho do diabo é andar por essa terra, com os seus anjos caídos, e fomentar o erro, a discórdia, o mal. Como não terá ninguém aqui, essa cadeia de circunstâncias, que é o milênio, ele ficará então durante esses 1000 anos, sem fazer a sua principal
atividade. Imagine, que adianta um padeiro sem farinha? Faz pão sem farinha o padeiro? Não faz. Hein? Um motorista sem carro, ele faz alguma coisa? Não faz. Então, da mesma forma, o diabo sem as pessoas, para que ele possa tentar, para que ele possa enganar, ele estará preso por uma cadeia de circunstâncias, sem ter atividade para fazer. E este abismo aqui simboliza a confusão, devassidão, a escuridão. Esse abismo aqui simboliza uma terra vazia, uma terra desolada, por esse período de 1000 anos, né? E ao terminar esse período de 1000 anos, aí sim, a cidade santa, que é o próximo capítulo que vamos estudar, irá descer sobre a terra. Mas nesse período de 1000 anos aqui, o diabo ficará vagueando por essa terra, e não terá nenhuma atividade para que ele possa desenvolver. E aí os falsos atalaias, os falsos líderes, né, terão a sua obra terminada, porque diante da mentira, diante do erro, e tiveram oportunidades, né, para restauração, para salvação, mas mesmo assim não quiseram. Assim como o exílio para o povo de judeu na Babilônia ali, assim também esse exílio, né, assim também essa devassidão, essa escuridão, essa falta, né, da luz divina, trará para eles muita escuridão. E nesse capítulo aqui, Ellen White coloca bem claramente para a gente, né, que esses mensageiros, que ao longo da sua jornada, agiram como lobos, por meio da ganância, da mentira, da conveniência, estarão todos perdidos, e infelizmente, eles vão levar muitas pessoas com eles para esse engano. E no finalzinho aqui, dessa parte, né, ela coloca claramente que Cristo vai julgar Satanás, e Cristo também vai julgar a todos. Aqui em 1 Coríntios 6,3, né, fala: vocês não sabem que haveremos nós de julgar inclusive os anjos? Os santos, os justos estarão nesse milênio no céu, e os livros serão abertos, os registros serão abertos, e os salvos, os santos, nós estaremos nesse grupo, amém? Eu quero estar, você quer estar? Diga amém. Diga amém em casa aí, rapaz, diga amém, isso, cutuca a mulher, fala amém também, acorda aí. Você vai falar amém por quê? Porque nós estaremos nesse grupo, com a graça do Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Cristo. Enquanto na terra, desolada, vazia, né, essa assolação devastadora, Satanás e seus anjos que caíram, que se rebelaram contra Deus, estarão aqui presos por uma cadeia de circunstâncias. Os santos estarão no céu, desfrutando com o Senhor esse milênio da eternidade. Será o princípio da eternidade, e a oportunidade nos será concedida de ver os registros, de ver ali porque pessoas foram salvas e porque pessoas não foram salvas. Você terá a oportunidade. A gente fala livros aqui, mas eu gosto sempre de pensar, nós seres humanos temos tecnologia, né, de hoje, de num pendrive, né, de acumular informações. João usou a palavra registros, livros, porque no tempo dele é o que tinha. Agora você imagina os registros do céu, os holofotes ali, hologramas, né, e num estalar de dedos você poderá rever algumas situações, e porque algumas pessoas estão lá, e porque algumas pessoas de repente não estarão lá. Vai ser um momento aqui, como diz o texto, de confirmação do juízo do Senhor, em 3 fases, como nós entendemos aqui didaticamente. E aqui no finalzinho dessa parte, ela coloca que no fim do milênio acontecerá a segunda ressurreição dos ímpios, e esse texto está registrado ali, ó, no capítulo 20, no versinho 5 de Apocalipse. Apocalipse 20, versinho 5, diz assim: o restante dos mortos não reviverão, até que se complete o quê? Os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, então, o que vai acontecer, né? Aí já vem o 42, explicando. Quando Cristo, então, anteceder quando a cidade santa estiver para descer, os ímpios vão ressuscitar. A Bíblia diz que serão milhares e milhares e milhares, e eles vão ressuscitar,
E o inimigo então agora, ele vai estar solto, por quê? Porque vai haver pessoas a qual ele poderá tentar. E no texto bíblico aqui, nós encontramos em Apocalipse 20, bem relatado claramente, vamos ler aqui os versos 7, Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto dessa prisão. Não é uma prisão como nós entendemos, né? Prisão de corrente, é uma prisão de circunstâncias, porque ele, como Satanás, não terá ninguém para tentar. Acabou os 1000 anos, a segunda ressurreição, os ímpios agora vão ressuscitar. Imagine, desde Caim, todos os ímpios que passaram por essa terra, grandes homens, inteligentes, generais, homens que nessa terra não perderam uma guerra, estrategistas, cientistas, pessoas céticas, e esse povo em números enormes serão convencidos por Satanás, e a cidade santa irá descer. Já vamos ler o textinho aqui de Zacarias, e ele vai convencer esse exército do mal a se aproximar da cidade santa para tomá-la. E aqui agora, no verso 8, e sairá a seduzir as nações, como eu falei aqui, dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número deles é como o quê? A areia do mar. Versinho 9, marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, desceu porém o fogo do céu e os consumiu. Aonde a cidade santa irá descer? Temos uma passagem de Zacarias, lá no capítulo 14, no versinho 4, se você quiser acompanhar comigo aí. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, e o monte se dividirá ao meio. Em Zacarias temos uma profecia, que a cidade santa ao descer, irá descer sobre o monte das oliveiras, e esse monte se partirá ao meio, e ali a cidade santa, a nova Jerusalém, o centro do trono do governo de Deus, estará ali neste lugar. E quando isso acontecer, depois da segunda ressurreição dos ímpios, Satanás então, segundo o texto bíblico menciona aqui, irá então seduzir os reis dessa terra, os ímpios, para ir contra essa cidade. E nesse instante aqui, o texto coloca bem de uma forma bem interessante, a partir aqui da página 276, né? Que nesse momento, na cidade santa, dentro dos muros, protegidos, os salvos, os remidos, os santos, aqueles que confiaram na palavra de Deus, de todos os tempos, estarão dentro da cidade protegidos. Fora dela estarão os ímpios, aqueles que tiveram oportunidade de se arrepender, aqueles que tiveram oportunidade de ouvir a voz de Deus. E quantos hoje estão em cima do muro, estão procrastinando, estão adiando decisões, ou pura e simplesmente acham que a Bíblia é um livro de conveniência. Aquilo que é interessante eu sigo, aquilo que não é, eu desprezo. E tem muitas vozes por aí, até na nossa salinha ali, né, da oração, no nosso grupo ali, foi comentado essa questão, que tem pedras falando, e muitas pedras estão falando mentiras. Por quê? Porque hoje há uma grande confusão. Como não sermos enganados? Está aqui, a palavra de Deus. Não temos condição de aceitar um texto, desprezar outro. Ah não, olha, o Velho Testamento ficou lá para Abraão e para Moisés, o Novo Testamento pode ser seguido. E quantas vozes hoje, você que está aí, vai ouvir depois, nós temos ouvido em vários lugares, desprezando o texto bíblico. E quando chegarmos no final, os santos dentro da cidade, os ímpios fora dela, teremos um momento muito especial aqui. A Bíblia diz aqui, e o texto, que o trono de Deus vai se levantar, e como um filme, vai passar na cabeça dos ímpios. A história da redenção será passada ali, para todos aqueles que estão dentro e fora da cidade. No livro Grande Conflito, Ellen White coloca bem claramente essa cena, desde o início do Éden, a queda, né, os erros ali, o inimigo forjando, depois ali, Deus expulsando ali Adão e Eva do paraíso, o dilúvio, e cada cena acontecendo retratada ali.
todas as oportunidades, e cada pessoa que estará fora da cidade irá reconhecer que foi por suas escolhas que não está dentro da cidade. Depois dessa cena passar, Cristo na cruz, o inimigo ali, forjando para que Cristo fosse na cruz crucificado, será escancarado o seu plano satânico diante de todos os habitantes da terra, diante os anjos caídos e os anjos não caídos, e na cidade santa, protegidos pelo Cordeiro, ali os santos, naquele momento, tirarão as suas coroas e depositarão aos pés do trono de Cristo, e reconhecerão a sua dependência, que estiveram salvos por causa dos méritos de Jesus. Do lado de fora da cidade, os ímpios estarão ali reconhecendo também o seu erro, mas para eles será muito, muito tarde. Note que cena contraditória. Dentro da cidade, os salvos, resgatados por Jesus, protegidos e guiados por toda a eternidade. Do lado de fora, homens e mulheres estarão selando o seu destino, infelizmente, para a perdição, porque não quiseram ouvir a voz do Espírito Santo. O texto diz que, nesse instante, todos se prostrarão, o texto do livro de conflito, diante da grandeza do Senhor Deus. Jesus será entronizado, e neste momento, então, descerá fogo do céu, para purificar o mundo de pecado, e os ímpios, que estão fora da cidade santa, serão exterminados. Não porque Deus é sanguinário, muito pelo contrário, Deus é amor, Deus é justiça, é misericórdia, mas nesse caso aqui, a justiça de Deus será executada, porque estes homens e mulheres que estão para fora dos muros, os ímpios, não quiseram confiar na palavra do Senhor. E aí sim, neste momento, quando descer o fogo do céu, eles perderão a salvação e morrerão. E dentro da cidade, os salvos estarão reunidos, louvando o Cordeiro. A pergunta importante para terminarmos essa parte do livro é: qual é a sua escolha? Quais são as escolhas que você tem feito? As suas escolhas têm te levado para estar mais perto de Deus ou para estar mais distante do Senhor? Dentro desse capítulo, ela apresenta alguns textos bíblicos de Isaías, de Ezequiel, colocando ali como Lúcifer foi criado em perfeição e como ele foi seduzido por sua grandeza, por sua inteligência. O homem empreende coisas magníficas, coisas grandiosas. Nós temos inteligência, somos dotados de uma capacidade cognitiva que outros animais não têm, de perceber, de sentir, de abraçar, de amar, de louvar o Criador. Mas o homem tem escolhido o seu próprio caminho, a sua grandeza, ignorando ao Senhor. E nesse contexto, nesse momento então, a adoração própria e a apostasia têm entrado não só nas igrejas, mas também em outros locais. E no texto aqui, é claro, Deus respeita a opinião do ser humano, e o homem seguindo os seus próprios caminhos, ficará fora do céu, da nova cidade, por suas próprias escolhas. Finalizando aqui, uma parte final, o texto diz que todos os tesouros do universo serão descortinados para os remidos de Deus, e a nossa limitação da mortalidade que temos, da nossa mente, que muitas vezes a gente esquece o número de um telefone. Se eu arriscar aqui perguntar para você o seu telefone, você vai ficar pensando nele, né? Porque você não fala o seu telefone. A maioria aqui vai: peraí, meu telefone, já aconteceu várias vezes. Qual é o seu número? Eita, peraí, deixa eu pensar aqui meu número. Porque a nossa mente, ela é finita, ela é mortal. Nós não usamos a capacidade plena dela. O texto diz que serão desvendados os tesouros, os mistérios, e teremos o tempo da eternidade para estudarmos acerca do Senhor. E a última frase aqui do grande conflito, a última parte do livro, eu faço questão de ler aqui. O livro termina de uma forma magistral, de uma forma linda, falando sobre o amor de Deus.
Último parágrafo. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas, fluem luz, vida, felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram: Deus é amor. O livro termina com essa frase, que ecoa como uma poesia ao longo dos anos: Deus é amor. E porque Ele é amor, Cristo morreu na cruz por mim e por você. E o convite que Ele faz para mim, para você, é de nos rendermos a Ele. Não sabemos quando esse dia vai acontecer, quando esse momento vai chegar, mas nós sabemos que está bem próximo do fim. E a pergunta que fica ao terminarmos essa saga, ao terminarmos esse livro que menciona sobre o grande conflito: as suas escolhas têm te levado mais perto ou mais longe de Deus? Para fora ou para dentro da grande cidade? Você está sendo justo ou injusto? Se Cristo voltasse hoje, você estaria salvo ou estaria perdido? Se Cristo voltasse hoje, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, estaria salvo ou perdido? Deus é amor, e hoje esse amor Ele quer demonstrar para mim e para você. Mas o juízo também é uma prova do amor de Deus, porque Deus não pode compactuar com o erro, com a discórdia e com o pecado. Esta é a resposta de Deus de amor. Deus é tão amor que Ele vai exterminar com o pecado, para que o caráter do homem seja purificado pelo sangue de Cristo. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua esperança nas mãos do Eterno. E certamente Ele irá nos livrar. E estaremos com Ele para toda a eternidade. Eu quero estar do lado de dentro da cidade santa. Eu quero ser um santo resgatado por Jesus. Você também quer? Se você quer, levanta sua mão aí. Amém. Nós vamos cantar então, para finalizar esse momento, o culto de hoje, o hino 465, o dia não sei. Não sabemos o dia, não sabemos o momento, mas sabemos que essa promessa, ela é real. Essa promessa deve nos inspirar a continuar aguardando, pregando, esperando a volta de Jesus. Vale a pena confiar nele, vale a pena aguardar a sua volta. O dia não sei do regresso do esposo, mas pelos sinais sigo esperançoso, pois logo virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia
bendita verdade, descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Por não saber o dia, nós precisamos estar preparados para quando Cristo voltar. Temos alguns pedidos que foram feitos aqui pelo chat, no finalzinho. O irmão Tadeu, ele pede pelo seu cunhado, Orlando, que estará fazendo quimioterapia, radioterapia. Vamos orar pelo Orlando. Pede também pela família do irmão Alceu. A mãe Gasparina pede por sua família. Temos aqui também a Iraci Matos, que está desde a Bahia assistindo. Que Deus abençoe você também. O Rogério pede também por sua família, por bênçãos, prosperidade. A irmã Zezé também agradece por bênçãos recebidas. Esses são os pedidos dos irmãos que fizeram depois então da transmissão. Que Deus possa abençoar vocês também. Estarei orando por cada um de vocês. Vamos fechar nossos olhos para uma oração. Senhor, acabamos de cantar que não sabemos o dia, mas a nossa esperança se reforça pela Tua Palavra e pelo poder do Santo Espírito. Abençoa-nos para que possamos continuar perseverando, para que possamos continuar amando a Tua Palavra, nos preparando para o retorno do Senhor nas nuvens do céu. Ó Senhor, guarda o Teu povo, venha estar conosco para que possamos falar desse amor, ser testemunhas desse amor para as pessoas. Oramos mais uma vez aqui pelos queridos irmãos, principalmente o Orlando, que está passando por um momento difícil na sua vida, por quimioterapia, radioterapia, que o Senhor, com a sua misericórdia, o visite. Nós entregamos o Orlando em Tuas mãos. Oramos, Senhor, pela cura, porque cremos num Deus que realiza milagres, mas entendemos que a nossa vontade deve ser submetida à Sua, Senhor. Fortaleça a vida dele, para que ele, Senhor, esteja bem firme em Tuas mãos. Abençoa todos os irmãos que fizeram pedidos aqui na igreja, pelo chat também, que o Senhor traga para cada um de nós o conforto, o alento, a esperança e a certeza da volta de Jesus. Que possamos continuar confiando, Senhor, e que possamos continuar crendo e acreditando nas Tuas promessas, e cada uma delas transformará a nossa vida. Esteja conosco ao longo dessa semana, nos dê um bom descanso, e Senhor, abençoa o Teu povo, para que possamos continuar testemunhando desse amor maravilhoso. Obrigado por Tua palavra, obrigado pelo grande conflito, pelo livro Grande Conflito, que nos trouxe esclarecimento, que nos trouxe luz, que nos trouxe a certeza que o Senhor está no controle da história, que desde o princípio o nosso Deus intercede e luta pelo seu povo, e a cruz é a maior prova do amor de Deus por essa humanidade caída pelo pecado. Guia-nos, Senhor, nos guarde e nos abençoa. É o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém.